que deveria manter distanciamento mínimo da vítima, descumprimento em 3 oportunidades na mesma noite durante festa, condições pessoais favoráveis e relevância no presente caso, insuficiência e inaplicabilidade das medidas cautelares diversas. Habeas corpus parcialmente conhecido e nessa extensão denegado. É como voto, presidente. Obrigado, embargadora Ilna. Também me acosto integralmente ao bem lançado voto de Vossa Excelência. Sem antes, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o doutor Igor pela sustentação oral bem articulada, promovida na tribuna virtual. Como voto embargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho o voto da eminente relatora. Grato, embargador Helder. Vou à proclamação do resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente da ordem habeas corpus para, na extensão cognoscível, denegá-la, nos termos do voto da insigne relator. Julgamento concluído. Doutor Igor, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara. Já foi proclamado, item 3 votado, o item 4 julgado, o item 5 julgado, vamos ao item 6. Pregou para julgamento item 6, habeas corpus 062, 8451-70-2025, também de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, advogado doutor Charles Antônio Chimenez Paiva da Vez, doutor Charles. Satisfação tê-lo aqui, doutor Charles. Paciente Idenaldo Silva Paiva. Consulta o doutor Charles Antônio e a doutora Roberta se dispensam a leitura do relatório. Sim. Espera aí, Sim, Excelência. Tá. Desembargadora Ilna, Vossa Excelência, quer fazer algum registro? Não, Eu estou vendo aqui o resultado, a proclamação do resultado. Não, né? Então, eu concedo a palavra ao doutor Charles Antônio Chimenez Paiva, pelo prazo de 15 minutos. A palavra Vossa Excelência, doutor Charles. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, desembargador Eduardo Escoça Fava, cumprimento a desembargadora relatora, doutora Maria Ilna Lima de Castro. Cumprimento também os desembargadores, doutor Benedito Helder, desembargador, doutor Sérgio Parente. Da mesma forma, cumprimento a procuradora, doutora Roberta Coelho, e o defensor público, doutor José Carlos Teodoro da Silva. Cumprimento também os serventuários do Judiciário. Excelências, esse habeas corpus, os pedidos desse habeas corpus, eles foram julgados anteriormente no habeas corpus número 0625772, 97/2025, há poucos dias, há talvez no máximo uns 2 meses, no qual esta Câmara determinou ao juízo da comarca de Cariré que emitisse a guia de execução provisória e cadastrasse no CEU no prazo de 5 dias. O ofício foi recebido no dia 17 de julho pela comarca de Cariré. A guia foi emitida no dia 30 de julho de 2025 e até o presente momento não foi cadastrado no CEU. O que ocorre para Vossas Excelências se lembrarem? Provavelmente já se lembra, mas eu vou falar novamente. O Idenaldo, paciente, ele foi condenado a uma pena de 11 anos e 9 meses pelo crime de homicídio privilegiado, homicídio qualificado privilegiado, ao qual a lei impõe o cumprimento de 25% para a progressão de regime. No dia do julgamento, no dia do júri, que foi no dia 29 de maio de 2025, ou seja, há exatamente 5 meses, após o juiz prolatar a sentença, após a gente saber já o resultado, né, ali no momento que ele estava redigindo a sentença, eu pedi a ele
da seguinte forma, eu falei, excelência, ele foi condenado a uma pena de 11 anos e 9 meses. Vamos arredondar para 12 anos. Se ele, a pena de 12 anos, ele progrediria em 25, com 25%, com 3 anos de pena cumprida. Ele já está, à época, há 5 meses, ele já cumpriu 3 anos e 4 meses. Ele já cumpriu mais do que o necessário para progredir de regime. Então, eu peço a Vossa Excelência que conceda a ele o direito de recorrer em liberdade com as cautelares semelhantes ao regime semiaberto, porque assim não há nenhum prejuízo ao judiciário e a gente não precisa esperar a progressão de regime pelo juiz da execução. Ou seja, é uma situação prática, mas que não causa prejuízo a ninguém, somente para ele não ficar mais tempo no regime fechado, na prisão preventiva. Seria somente a conversão da prisão preventiva. E aí o juiz entendeu que não faria isso naquele momento, até porque ele não tinha a certidão de comportamento do condenado naquele momento. E aí ele falou, não, mas o tema 1068 do STF, que impõe o cumprimento já imediato da pena. Eu falei, mas excelência, o tema 1068, ele autoriza, ele não impõe. O juiz pode analisar as circunstâncias do fato. Enfim, o juiz decretou a prisão preventiva, aliás, manteve a prisão preventiva, com base no tema 1068, e na sentença ele falou que a eventual progressão de regime seria apreciada pelo juízo da execução. Tudo bem, eu impetrei o habeas corpus, que foi o anterior que eu citei, pedindo o reconhecimento da ilegalidade em razão da aplicação, da interpretação do tema 1068, a ordem foi denegada. No entanto, foi recomendado, né? Não, foi determinado a emissão da guia com o cadastramento do CEU. Ocorre, excelência, que novamente não foi cadastrado no CEU. Além da guia ser emitida de forma equivocada, foi colocado a fração de 2/5 para a progressão de regime, até o momento não foi cadastrado no CEU. Então, esta defesa entende que há sim um constrangimento ilegal. Por quê? Porque daqui a um mês, excelência, daqui a um mês, em dezembro, ele já tem direito ao livramento condicional. Ele já tem direito ao livramento condicional. Por quê? Porque a pena dele foi 11 anos e 9 meses. Digamos 12 anos. 4 anos de pena cumprida, 1/3, ele tem direito ao livramento condicional. Ele completa 4 anos de pena cumprida no dia 14 de janeiro. Né? Só que tira um mês, porque foi 11 anos e 3 meses. Então, no dia 14 de dezembro, ele já completa 1/3 de pena cumprida. E ele tem remissão, porque a guia que eu juntei para comprovar o comportamento carcerário dele, tem 219 dias de trabalho, dias trabalhados, que seria 70 dias de remissão. Ou seja, já teria direito ao livramento condicional. No entanto, não tem como apreciar, porque não há um processo de execução cadastrado. Então, excelência, o que a defesa requer de fato é uma determinação para que a prisão preventiva seja substituída, a prisão preventiva, por ser uma medida cautelar, seja substituída pela medida cautelar compatível ao regime semiaberto, que é o regime semiaberto aplicado da forma que é aplicado lá na região, Cariré, Sobral. Vossas Excelências não têm a obrigação, óbvio, de saber como é o semiaberto lá, porque o semiaberto em Fortaleza é preso. Né? Muda só o presídio e são outras situações. Mas o semiaberto lá na nossa região de Sobral é o semiaberto harmonizado. No entanto, eu não peço que aplique o semiaberto harmonizado, eu peço que determine ao juiz que substitua a prisão preventiva pelas medidas cautelares compatíveis ao semiaberto harmonizado da região, que ele entender necessários, até a análise da progressão. Porque aí eu pergunto, qual é o prejuízo ao Poder Judiciário? Qual o prejuízo ao processo? Qual o prejuízo ao apenado? Por quê? Porque nós temos alguém que está encarcerado, cumprindo uma pena antecipada em regime mais gravoso do que ele tem direito.
Nós temos o artigo 316, que obriga o juiz a revisar, né, as medidas cautelares. Quer dizer, dos critérios para ser revisado é a necessidade. Neste momento, nós temos necessidade de uma prisão preventiva, da manutenção de uma prisão preventiva. Quando o apenado já cumpriu mais do que o necessário para a progressão de regime, quase o necessário para o livramento condicional, quando o apenado tem nos autos juntado a certidão de comportamento carcerário para o requisito subjetivo, né? Então, Excelência, é esse o pedido que essa defesa faz, que determine a substituição da medida cautelar pela medida cautelar adequada. Aí o juiz vai analisar a medida cautelar adequada, mas que seja feito no prazo razoável antes de chegar o prazo para ele ir para o livramento condicional. Porque se chegarmos, caso Vossas Excelências não conceda a ordem, se eu estou sustentando aqui é porque provavelmente a ordem não vai ser concedida. Caso Vossas Excelências não conceda a ordem, vai chegar o dia do livramento condicional dele e eu nada posso fazer porque não tem um processo de execução penal cadastrado no CEU. E eu fico de mãos atadas sem saber o que fazer, enquanto isso a família cobrando que já era para ele estar solto e não está, porque eu estou de mãos atadas. Então eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Charles Antônio. Eu concedo a palavra à doutora Roberta para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores. Emenda. Direito Penal e Processual Penal, habeas corpus. Execução provisória de pena, homicídio qualificado privilegiado, expedição de guia de recolhimento provisório, fração equivocada para progressão de regime, ausência de cadastramento da guia de execução no CEU, constrangimento ilegal configurado, parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem. Obrigado, doutora Roberto. Com a palavra, eminente relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Peço licença a todos para realizar a leitura somente do trecho negritado do projeto de emenda, o qual é claro e suficiente para entendimento do resultado do julgamento. Eita lá. Penal e processual penal. Habeas corpus, execução provisória de pena, homicídio qualificado privilegiado. Pedido de progressão de regime, não conhecimento. Coisa julgada, matéria já apreciada em habeas corpus anterior à reiteração do pedido. Pleito de correção e cadastramento da guia de recolhimento provisório. Fração equivocada para progressão de regime. Ausência de cadastramento no seu constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente conhecida e nessa extensão concedida. É como voto, presidente. Aí fica. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu me acosto ao bem lançado voto de Vossa Excelência, desembargadora Ilna, com o voto do desembargador Helder. Acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado. Então, proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus, concedendo-a na extensão cognoscível, para que se proceda à retificação da guia de execução provisória, aplicando-se a fração de 1/4 para fins de progressão de regime, bem como promova o imediato cadastramento da referida guia no CEU, tudo nos termos do voto da insigne relatora. Agora sim, julgamento finalizado. Eu acho que atende aí, pelo menos em parte, o que foi requerido pelo doutor Charles Antônio. Doutor Charles, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui, tá bom? Vamos ao item 7, já foi julgado. Vamos ao item 8. Apregou para julgamento a apelação crime 020,
4861-97, 2023, 806-0001, número 1 da pauta 36, relatoria também da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante Nágel de Souza dos Santos, advogada a doutora Narjara de Souza Veloso. Visualiza aqui a doutora Narjara. Seja bem-vinda, doutora Narjara. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Doutora Narjara, dispensa? Dispensa também, Excelência. Pois não. Então, doutora Narjara, com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora, demais desembargadores desta egrégia Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados e servidores, uma boa tarde a todos. Compareço a este tribunal na defesa de Nargel de Souza dos Santos, após determinação do STJ, né, que devolveu os autos a esta corte, a fim de que fossem apreciados integralmente as teses de defesas deduzidas no recurso de apelação. Este caso chega novamente ao tribunal, né, por força da decisão do STJ, que conheceu do agravo em recurso especial, interposto e determinou o retorno dos autos para que esta corte aprecie, em sua totalidade, as teses defensivas. Não estamos aqui para reabrir discussão sobre matéria já decidida ou reavaliar provas, mas sim assegurar o devido processo legal e a plenitude da jurisdição, né, em consonância com o artigo 5º, inciso 64 e 65 da Constituição, e com o dever de fundamentação das decisões judiciais previstas no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Bem, há necessidade aqui de avaliação da tese central, né, das alegações defensivas da apelação, com a finalidade da absolvição do apelante ora recorrente. A defesa em suas razões de apelações, nas folhas 973 e 1027, apresentou diversas teses defensivas autônomas, dentre as quais eu destaco a ilegalidade da busca pessoal e da prova obtida, realizada sem fundada suspeita, violação do artigo 244 do CPP, e com a nulidade de todas as outras provas derivadas à luz do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Outra tese alegada foi a ausência de justa causa, né, para a ação penal e a inexistência de elementos que justificassem a persecução penal, com fundamento no artigo 395, inciso 3 do CPP. Houve a tese também de nulidades processuais, porque houve vícios na condução do flagrante e na cadeia de custódia, que maculam a confiabilidade das provas. Ou seja, houve a quebra da cadeia de custódia, o celular apreendido do recorrente não foi feita a perícia técnica no aparelho, o laudo toxicológico da apreensão da droga, que nesse caso foi 1 quilo de droga, apreendida no carro do recorrente, que estava dirigindo na Avenida Washington Soares, e porque estava nervoso e mudando de faixa, a polícia resolveu parar para fazer a busca. Esse laudo toxicológico, ele só foi disponibilizado para a defesa na audiência de instrução, dentro da própria audiência, cesseando aí também a defesa, né, do acusado. Então, houve inexistência de dolo específico, a prova não comprova de forma clara a intenção do acusado de se envolver em tráfico de drogas, né, afastando assim o tipo penal imputado. Não foi encontrado com ele nenhum apetrecho, nem balança de precisão, nem dinheiro contado, nada que relacionasse ao tráfico de drogas. Houve aí também a inobservância do direito ao silêncio dele, quando ele foi preso. No inquérito policial, ele não foi informado do direito dele ao silêncio, que isso já foi comprovado através da prova testemunhal de acusação dentro da audiência de instrução, a testemunha Alison Hilker, que está nos autos, e também então, tudo que foi apresentado aqui foi pedido na apelação, né? O réu, ele foi absolvido por este tribunal,
certo? Em sede da primeira preliminar, que foi a busca veicular, né, que não tinha nenhum tipo de motivo, não tinha denúncia, não tinha nada. E os autos foi para o STJ e retornou para cá para ser apreciadas as novas teses de defesa, certo? Então, o STJ e o STF já afirmaram o entendimento de que o tribunal de origem deve analisar todas essas alegações relevantes apresentadas pelas partes, né, sob pena de nulidade. O Ministério Público, ele insiste em afirmar que não houve ilegalidade na atuação policial e que a defesa busca apenas os reexames de prova. Porém, excelências, o que se pretende não é revolver a matéria fática, mas atribuir correta valoração jurídica aos fatos em controvérsias, né? Então, diante do exposto, requer a esse egrégio tribunal, em estrita observância à determinação do STJ e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a análise integral das outras teses de defesas constantes nas razões da apelação, que se reconheçam as nulidades devido à ausência de justa causa e à ilicitude das provas, mantendo ao final a absolvição de Nargel de Souza dos Santos, e caso Vossas Excelências entendam de modo diverso, requer a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, e requer também subsidiariamente a aplicação da NPP e a redução da multa e o parcelamento da mesma por ser o réu hipossuficiente, em caso de condenação. Então, eu agradeço a todos e eu encerro aqui a minha sustentação oral. Obrigado, doutora Narjara. Concedendo a palavra à doutora Roberta para o posicionamento da Procuradoria. Obrigada, excelência, excelentíssimos desembargadores. Ementa. Direito penal e processual penal, apelação criminal, tráfico de drogas, condenação mantida, parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Obrigado, doutora Roberta. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Boa tarde, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos. Em razão do número elevado de sustentações orais, solicito licença para proceder à leitura da ementa, uma vez que o inteiro teor do voto será disponibilizado no final da sessão. Penal e processo penal, apelação criminal, tráfico de drogas, tráfico privilegiado, preliminares, pleito de nulidade de atos instrutórios ante a posterior juntada do laudo toxicológico definitivo, não acolhimento, laudo provisório que já havia sido juntado no processo e foi confirmado pelo exame definitivo juntada anterior à prolação da sentença, ausência de prejuízo para a defesa, pedido de nulidade por ausência de perícia no aparelho celular, não acolhimento, perícia desnecessária quando há outros meios de prova suficientes, como as circunstâncias do flagrante, o testemunho policial e a apreensão de drogas e os laudos. Pedido de reconhecimento da quebra de cadeias de custódia, não acolhimento, ausência de prejuízo demonstrado, alegação de violação ao direito constitucional, se o acusado permanecer em silêncio, não acolhimento, termo de interrogatório que demonstra a ciência do réu de permanecer em silêncio, pleito de isenção ou parcelamento da pena de multa, não conhecimento, matéria do juízo da execução, pleito de retorno dos autos à instância originária para análise da propositura de ANPP pelo Ministério Público, não acolhimento, acordo negado pelo Ministério Público durante a instrução, fundamentos que demonstrem insuficiência do ANPP.
Mérito, pleito de absolvição. Não acolhimento e autoria e materialidade demonstradas. Pleito subsidiário de desqualificação do delito, de tráfico para consumo pessoal de drogas, não acolhimento. Réu que transportava 1 quilo de maconha, pré-questionamento da matéria, não conhecimento. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Ilna, e acompanho o voto de Vossa Excelência na íntegra, como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu acompanho também na íntegra o voto da eminente relatora. Grato, desembargador Helder, proclamo o resultado de julgamento. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento na extensão conhecida, tudo em conformidade com o voto da insigne relatora. Concluído o julgamento. Doutora Najara, parabéns pela sustentação. Vamos ao item 9. Pregou para julgamento a apelação crime 0024-315-76-2025, 806-00014-99, da pauta 40, também de relatoria desembargadora Ilna. Apelante Raimundo Alci Barbosa, advogado Dr. Paulo Sérgio Ribeiro de Souza. Dr. Paulo está presente? Convido o Dr. Paulo Sérgio Ribeiro de Souza para fazer uso da palavra na apelação crime 0024-315-76, 2025-806-00014. Dr. Paulo Sérgio Ribeiro de Souza. Diante da ausência do Dr. Paulo Sérgio, declaro prejudicado o pedido de sustentação oral e, por conseguinte, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto da destacada relatora. Vamos ao item 10. Apregou para julgamento a apelação crime 020-2895-62-2024, 806-0293, número 47, da pauta 40, de relatoria desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, apelante Antônio Regis Rodrigues de Souza, advogado Dr. Breno de Siqueira Mendes. Dr. Breno, já visualiza aqui, Dr. Breno. Seja bem-vindo, Dr. Breno. Obrigado, Excelência. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Dispenso também, Excelência. Pois não. Então, doutor Breno, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. É sempre um prazer retornar aqui à segunda Câmara Criminal, no qual saúdo o senhor desembargador Eduardo Torquato. Também quero saudar o desembargador relator, doutor Sérgio Luiz Parente, a desembargadora relatora Maria Ilna, a todos os desembargadores presentes. Quero também saudar a doutora Procuradora de Justiça, como também todos os colegas advogados e os serventuários que compõem a segunda Câmara Criminal. Meu muito obrigado e também os meus cumprimentos. Excelências, trata-se de uma condenação do meu cliente perante a vara de organização criminosa ocorrida em uma pena de 8 anos e 3 meses, né, a ser cumprido em regime fechado, onde desde então ele vem cumprindo pena, né, e aguardando o seu julgamento de apelação. Inicialmente, Excelência, o fato foi ocorrido no dia 19 de abril de 2024, onde o réu, na hora apelante, ele fez uma publicação na sua rede social de Instagram, onde ele
publicou um salve, né, que é conhecido como salve, dando ordem de fechamento de alguns estabelecimentos comerciais na cidade de Sobral. Excelências, com isso, inicialmente, né, lá na denúncia de folhas 64 a 66, o réu foi denunciado pelo artigo 2º da Lei 12.850, né, que é a Lei do Crime Organizado. Posteriormente, foi feito um aditamento no qual o Ministério Público inseriu o parágrafo 2º, né, do mesmo artigo, indicando que ele teria, né, utilizado de armas, né, que o crime seria motivado com armamento, sob a justificativa de que a suposta facção criminosa na qual ele supostamente pertencia era uma organização armada. Portanto, como eu falei, diante de toda a instrução, ele foi condenado a uma pena de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, como já falei. A defesa, inconformada com essa sentença, apelou no sentido de que, inicialmente, há uma atipicidade na conduta do réu. Por que eu digo isso? Porque o réu, ele, ora apelante, ele, de fato, não pertencia a nenhuma atividade criminosa. O réu não tem nenhuma condenação criminal, não é praticante de crime, né? O réu fez essa publicação, fez esse salve, porque foi-lhe prometido droga por uma pessoa chamada Magrão, né, que pediu para que ele fizesse essa publicação em troca de drogas, né? E, no entanto, ele aceitou, né, de uma forma até inocentemente, e teve essa consequência, né? E a gente sabe que para uma pessoa integrar uma atividade criminosa, pertencer a alguma facção criminosa, uma organização criminosa, é necessário ele ter um papel ativo, ter tarefas, enfim, ter de fato, alguma participação ativa. No entanto, o réu, né, o apelante, ele apenas fez essa publicação. E o que mais deixa a gente indignado com essa sentença é pelo fato de ter inserido esse parágrafo 2º, né? Então, além da conduta dele ser totalmente incompatível com uma pessoa que é praticante assíduo de uma organização criminosa, a gente pediu a absolvição pela atipicidade da conduta de pertencer à organização criminosa. Como tese subsidiária, a defesa, caso Vossas Excelências não entendam que ele não pertencia, que não é essa atipicidade, a defesa suscitou para que fosse retirado esse parágrafo 2º, né? Por quê? Inicialmente, ele foi denunciado apenas pelo CAPT, mas o Ministério Público e também, consequentemente, o juiz Acó, ele condenou com base no parágrafo 2º, alegando que houve a prática, né, do crime associado a armamento. Mas, Excelências, o réu foi pego apenas com o seu celular, porque a sua conduta foi de publicar no Instagram a ordem de fechamento. Não tem como haver a condenação com base no uso de algum tipo de armamento. Tanto é que na fase de instrução, na audiência de instrução e julgamento, os policiais que fizeram a audiência, que fizeram a prisão do réu, eles não identificaram a presença de nenhum armamento. Logo, esse parágrafo 2º tem que ser tirado da sua condenação. Então,
Se ele tinha alguma arma, não era uma arma de fogo. Essa arma é um simples telefone celular que ele utilizou para fazer essa publicação. Então, caso Vossas Excelências não entendam que aqui não existia a tipicidade, deverão desclassificar para o artigo 2º caput da Lei 12.850. Por fim, a defesa também contesta, né, mesmo que Vossas Excelências considerem que o parágrafo 2º deve ser colocado como crime, né? A dosimetria da pena colocada foi totalmente desproporcional ao caso concreto. Por quê? O réu, o apelante, ele é réu primário, ele não tem antecedentes, a conduta social não tem elementos para ser valorado, a personalidade também, as circunstâncias do crime também, né? E aí o juiz, ele aplicou uma pena base, que nós sabemos que é de 3 a 8 anos, né? Ele aplicou uma pena base já desproporcional, a 5 anos e 6 meses. Logo, ele aumentou no máximo, com base no parágrafo 2º, a metade, por conta dessa conduta, né? Por conta, mesmo não tendo emprego de violência, mesmo não tendo emprego de ameaça, mesmo não tendo emprego de armas, o juiz de primeiro grau, ele colocou o aumento de pena no máximo, que foi a metade, tendo um absurdo 8 anos e 3 meses. Desconsiderou que o réu tenha confessado espontaneamente, e isso é um atenuante que nós sabemos, com base no artigo 65, inciso 3, item B, né? Não levou em consideração a conduta do réu, o fato dele ser primário, enfim, tudo isso ele exasperou a pena na metade, que é o máximo, tornando uma pena definitiva totalmente desproporcional, como eu já mencionei, aos incríveis 8 anos e 3 meses. Tudo isso, Excelências, para que o réu mantivesse em regime fechado, né? Porque se ele aplicasse toda a dosimetria da forma como deveria ter sido aplicada, ele não ficaria no regime fechado. Portanto, Excelência, essa sentença ela merece ser reformada nos termos que a defesa propõe. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, e é sempre um prazer retornar à segunda Câmara Criminal. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora Roberta. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo desembargadores, cimenta, apelação. Integrar organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013. Deferimento do direito de recorrer em liberdade, não conhecimento, preclusão lógica. Absolvição por ausência de prova, não acolhimento. Provas robustas, condenação mantida, desclassificação para o crime previsto no artigo 2º caput da Lei 12.850 de 2013, inviabilidade de conhecimento público que a organização criminosa Comando Vermelho possui amplo arsenal bélico, majorante que deve ser aplicada independente de o agente individualmente portar armas, desnecessária a apreensão ou perícia de arma. Reforma na dosimetria da pena, acolhimento parcial, retirar valoração negativa das circunstâncias do crime, utilização do mesmo fundamento para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais bis in idem,
pelo parcial conhecimento e na parte conhecedora pelo parcial provimento do apelo. Obrigado, doutora Roberta. Você dá a palavra, eminente relator, esmagador Sérgio Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Saúdo o patrono, doutor Breno, o senhor muito bem. Bom, eu vou antecipar aqui. Ele foi condenado a uma pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 277 dias multas, e foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Eu estou propondo aqui um redimensionamento da pena para 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias de multas, com fixação do regime inicial semiaberto em razão da primariedade do réu. A gente se depara aqui com a circunstância que precisa de uma reflexão maior, porque em interrogatório o réu admitiu a postagem, mas alegou que agiu em troca de drogas, como bem disse o advogado, por um indivíduo conhecido como Magão, negando, porém, integrar a organização criminosa. Assim, cabe a gente aqui, com todo respeito e tudo, mas fica difícil a gente não valorar uma atitude tão grave, né, como essa, com base numa alegação desse tipo, principalmente porque houve a postagem, né? E aí eu peço licença aqui para ler as razões de seguir, já anunciando que propõe aqui uma redução de pena, uma redução do regime inicial de cumprimento. Eu digo aqui, o crime do artigo 2º da Lei 12.850 se configura com a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas, com divisão de tarefas e objetivo de obter vantagem ilícita mediante infrações penais graves. As provas dos autos, prints das publicações, depoimentos policiais e confissão parcial do acusado demonstram a vinculação do réu à facção Comando Vermelho, cuja atuação em Sobral é notória, bastando a integração consciente à estrutura organizada para configurar o delito. A majorante do parágrafo 2º incide quando a organização criminosa emprega armas de fogo, sendo desnecessária a apreensão do artefato como agente, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica a todos os membros da facção. Todavia, na dosimetria, a negativação da circunstância do crime deve ser neutralizada por se confundir com elementos típicos do delito de organização criminosa. Mantém-se a negativação da culpabilidade e das consequências do crime diante da repercussão social e do incremento da violência gerada pelas ações da facção. Redimensionada a pena para 6 anos, como eu disse, 4 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias multa, com fixação do regime inicial semiaberto em razão da primariedade do réu. Então, recurso conhecido parcialmente provido. Essa é a decisão, presidente, que eu proponho. Devolvo a palavra. Obrigado, Amador Sérgio. Com voto esmagador aí, Ilma. Acompanho o relator integralmente. Eu também acompanho o eminente relator, mas essa eu quero também parabenizar a sustentação oral, do doutor Breno pela sustentação oral, e por essa razão do julgamento eu proclamo o seu resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento de conformidade com o voto do destacado relator. Julgamento finalizado. Doutor Breno, satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara. Obrigado, excelências. Abraço a todos e até a próxima. Tudo de bom. Vamos ao item 11. Relação crime 020-4067-67, 2024-806-0025, número 75 da pauta 40. Relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante BLG da S, advogado Dr. Francisco Diego de Lima Santos. Doutor Diego, satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara. Com sua vossa excelência, a doutora Roberta, se dispensa a leitura do relatório. Sim. Doutor Diego, dispensa? Dispensa, excelência. Pois não. Então, doutor Diego, com a palavra, vossa excelência. Pelo prazo. Peço a palavra, presidente. Pois não, senhora desembargadora Ilna. Presidente, eu estou provendo o recurso. Pergunto ao advogado se ele ainda tem interesse na sustentação oral.
Não, Excelência, não. Perfeito. Consulto a doutora Roberta, se pretende fazer. Forma alguma. Então, proclamo o resultado. Turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto eminente relator. Julgamento concluído. Doutor Diego, melhor sustentação é essa. Obrigado, Excelência. Obrigado a todos. Bom trabalho. Um abraço. Vamos ao item 12. Apelação, pregou para julgamento a apelação crime 0021.283-84, 2017-806-0117. Número 30 da pauta 40, relator Edmar Sérgio Luiz Arruda Parente, apelante Ministério Público do Estado de Ceará, apelado PF do N. A advogada, a doutora Lorena de Souza Monteiro, já visualiza aqui a doutora Lorena. Seja bem-vinda, doutora Lorena. Consulto Vossa Excelência e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim, Excelência. Pois não. Então, doutora Lorena, eu concedo... Desculpa, primeiro no Ministério Público. Eu concedo a palavra à doutora Roberta pelo prazo de 15 minutos. Obrigada, Excelência, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, Colinda Câmara Criminal. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Ceará contra a decisão de folhas 209 a 223, prolatada pela meritíssima juíza de direito da terceira vara criminal da comarca de Maracanaú, que absolveu o réu Paulo Fernandes do Nascimento da acusação de praticar o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Sobre os fatos, assina a denúncia dos fatos. Aos 16 dias de setembro de 2017, por volta das 12 horas, na travessa José Bezerra da Silva, 1690, no bairro Pajuçara, na cidade de Maracanaú, o senhor Paulo Fernandes do Nascimento praticou o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal em detrimento da vítima Keiliane de Oliveira Gomes. Consta no inquérito policial... Doutora Roberta, por gentileza, omita o nome da vítima. Desculpe. Da vítima KDOG. Consta no inquérito policial, bem como na presente peça inaugural, a narração dos fatos necessários ao esclarecimento do ilícito praticado pelo senhor Paulo Fernandes do Nascimento em detrimento da vítima. Na data, hora e local acima mencionados, a composição militar em serviço recebeu informações via psiopse dando conta da prática de um crime de estupro de vulnerável, ocasião que diligenciaram imediatamente ao local e encontraram a pessoa do acusado em sua residência. Esclareça-se que a criança com apenas 9 anos foi ouvida em sede policial acompanhada de seu genitor e afirmou ter mantido relações sexuais com o acusado. As referidas relações sexuais ocorriam no próprio ambiente de trabalho do denunciado, ou seja, na construção civil. A vítima deixa claro que tiveram cerca de 10 encontros amorosos, os quais envolveram relações íntimas. Ademais, não fazia uso de preservativo. Esclareço por oportuno, ainda que o genitor da vítima afirma, segundo os relatos de vizinho, que o denunciado passava de carro nas proximidades de sua residência. Eis o relato, passo à leitura da ementa. Apelação criminal, estupro vulnerável, artigo 217-A. Sentença absolutória, recurso do Ministério Público, palavra da vítima em harmonia com depoimentos de familiares, especial relevância, precedentes dos tribunais pátrios, condenação que se impõe pela prova de autoria e materialidade dos autos, conhecimento e provimento pelo ministerial. Obrigado, doutora Roberta. Agora sim, conceda a palavra à doutora Lorena Monteiro, pelo prazo de 15 minutos.
Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora relatora, demais desembargadores que compõem esta segunda Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público e demais serventuários da Justiça. Estamos diante de um recurso interposto contra a decisão proferida pelo juízo de origem da comarca de Maracanaú, neste processo, no qual já apresentamos contrarrazões defensivas devidamente protocoladas em 14 de abril de 2025. Em resumo, a decisão combatida reconheceu a fragilidade do conjunto probatório e concluiu que não havia nos autos segurança jurídica suficiente para uma condenação mais gravosa, seja porque não havia prova firme de autoria, ou seja porque os elementos constantes nos autos não afastavam as dúvidas relevantes levantadas pela defesa durante a instrução. O Ministério Público, porém, pretende a reforma desta decisão, buscando rediscutir a matéria, ainda que sem apresentar fatos novos, prova ou elemento concreto que supere as mesmas contradições já debatidas em primeiro grau. O que se pede aqui a esta Câmara é exatamente o oposto. Queremos a manutenção da decisão, porque... Perdão? Pois não, doutor Lorena, pode continuar. Perfeitamente, Excelência. O que se pede aqui, nesta Câmara, é exatamente o oposto, a manutenção da decisão, porque ela está juridicamente correta, técnica e constitucionalmente adequada. Antes do mérito, é importante registrar que o recurso acusatório carece de interesse útil, quando busca apenas substituir a valoração das provas feitas pelo juízo natural na instrução, juiz que colheu diretamente os depoimentos, ouviu pessoalmente as testemunhas, observou a postura, as hesitações que foram várias, contradições e formou seu convencimento a partir da oralidade e da imediatidade da prova. Essa valoração de prova testemunhal, especialmente em crimes de natureza de predominância subjetiva, em que a autoria depende essencialmente da narrativa pessoal, goza de especial deferência da instância revisora, que, via de regra, não redescobre prova, mas controla legalidade e coerência da fundamentação. Aqui, excelências, não há ausência de fundamentação. A fundamentação detalhada, o que também não mostra nenhum tipo de ilegalidade. Há exatamente a aplicação da regra constitucional da presunção de inocência. Portanto, ainda que vossas excelências superem essa preliminar e conheçam do recurso, é muito importante notar que ele não traz nenhum elemento novo que permita afastar a dúvida reconhecida em primeiro grau. Excelências, o ponto central é simples e direto. Não existe prova segura, firme, coerente e convergente que permita afirmar, para além da dúvida razoável, que o acusado praticou o fato exatamente como narrado na denúncia. A acusação se sustenta única e exclusivamente de forma essencial em uma versão isolada, não confirmada por prova autônoma, não reforçada por perícia, não corroborada por testemunhas independentes e, mais grave, marcada por contradições extremas diretamente apontadas pela defesa em sede de contrarrazões juntadas aos autos. Sem me prolongar, finalizo esclarecendo que não existe notícia de ameaça recente, de reiteração de conduta, de descumprimento de ordem judicial, ou seja, inexiste fato novo que justifique qualquer redescrescimento cautelar, A jurisprudência da Corte Superior é muito clara ao afirmar que não se pode impor, manter ou agravar restrições de liberdade concreta, baseada em risco atual ou contemporâneo. Não se combate perigo abstrato com medida gravosa concreta. Sem fato novo, não há como ampliar rigidez cautelar.
Encerrando, Excelências, o que se pede aqui hoje não é benevolência, é apenas que se respeite o limite constitucional do processo penal, que não autoriza condenação nem agravamento punitivo quando a prova é duvidosa, frágil e altamente contraditória. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lorena. Parabéns. Cedo a palavra, eminente relator, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Eu ouvi atentamente a manifestação da advogada, parabenizo, mas eu estou aqui tendente a acolher o que o Ministério Público requereu. Na verdade, tendente não, eu já acolhi, né? Vou ler aqui as razões de decidir. Os crimes de natureza sexual praticados em regra na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. A prática de construção carnal, com menor de 14 anos, configura crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o concedimento da vítima. A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio do relato da vítima e das testemunhas prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mantendo consistência em sua essência, apesar do decurso temporal de 7 anos entre os depoimentos. A divergência entre o depoimento inicial, prestado em ambiente de constrangimento, e o relato judicial mais completo e detalhado não fragiliza a prova, mas reflete as particularidades dos crimes sexuais contra crianças. As alegadas contradições sobre detalhes periféricos não descredibilizam a narrativa da ofendida, pois correspondem a variações naturais de memória em vítimas de crimes traumáticos, uma vez que a essência do depoimento, prática do ato libidinoso por parte do réu, foi mantida. A versão defensiva, isolada e verossímil não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos e não explica a reação da vítima e a pronta comunicação às autoridades. O conjunto probatório, robusto e coeso, demonstra que o acusado constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a prática de ato libidinoso contra a sua vontade, amodando-se a conduta ao tipo penal do artigo 217 do Código Penal. Fixada a pena definitiva em 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição por restritivas de direito ou concessão de subsídio, sendo assegurado ao condenado o direito de recorrer em liberdade. Então, presidente, recurso conhecido e provível. Eu tinha até me preparado aqui para ler alguns depoimentos, mas essas coisas são tão, né, são tão traumáticas para todos, e está tudo lá nos autos, né, demonstrado. É um depoimento que a gente precisa entender que foi depois de 7 anos. Existem situações em que a própria avó presenciou aqui o réu beijando o pescoço, né? São situações assim que levam a crer que o depoimento da vítima é coeso, além da própria vizinhança ter alertado o próprio pai perdão, eu estou falando aqui de memória, mas é isso que consta nos autos, do alerta do próprio pai de que viu a criança no carro, né, do réu, e são situações aqui assim que levam a crer que esse depoimento não foi prestado, né, de uma maneira a vamos dizer assim, a inibir a nossa apreciação da sua veracidade, da sua verdade, até pelo sofrimento realmente da vítima, mesmo depois de tanto tempo. A questão é, o que se faz de um depoimento desse? Não se dá credibilidade? Essa é a pergunta maior que a gente se diz respeito a essa situação que eu intuo que a vítima esteja realmente sofrendo. Eu estou propondo o voto porque não há dúvida de que houve o abuso. E dessa forma que me manifesto. O pedido vem a advogada, que se ouve muito bem, mas é assim que me manifesto. Obrigado, desembargador Sérgio. Com voto, desembargadora Ilna. Acompanho o voto do relator integralmente. Grato, desembargadora Ilna, eu também acompanho. Quero aqui que pese os esforços da doutora Lorena de Souza, mas o voto do desembargador Sérgio ele traz uma análise muito criteriosa de todo o acervo probatório.
e por essa razão não posso aqui me afastar das conclusões a que chegou Sua Excelência, o relator. Por essa razão, proclamo o resultado. A trinca julgadora, sem divergência de votos, conheceu e conferiu provimento ao recurso nos termos do voto do destacado relator. Julgamento finalizado. Doutora Lorena, satisfação tê-la aqui na segunda Câmara. Obrigada, Excelência. Um abraço. Vamos ao item 13. Pregou para julgamento apelação crime 0200 65303 2024 8 060303. É o número 19 da pauta 40. Doutor Cláudio, vejo, doutor Cláudio. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Obrigado, Excelência. O Sérgio Luiz Arruda Parente, apelante G dos SL. Advogados, a doutora Jacinta de França Souza Neta Reis e o doutor Luiz Cláudio da Silva Reis. Só um instantezinho, doutor Cláudio, que a doutora Roberta deu uma saidinha aqui, só um instante. Então, eu consulto o doutor Cláudio e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. É o item 13, doutora. Sim. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, o item 13, tá? Eu concedo a palavra ao doutor Luiz Cláudio da Silva Reis pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Excelência. Obrigado, Excelência, e agradecer mais uma vez na segunda Câmara Criminal da Grande Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, Excelência, eu quero cumprimentar o desembargador-presidente, desembargador relator, Sérgio Luiz Arruda Parente, desembargadora Maria Ilma Lima de Castro, desembargador Francisco Eduardo Torquato Costa Faro. Cumprimento ainda a doutora Procuradoria de Justiça, aos serventuários da Justiça e os advogados aqui que nos assistem. Excelência, a pauta já está muito cheia, vou ser bastante breve aqui nas minhas ponderações, mas o que trago aqui a Vossa Excelência é um recurso de apelação interposto contra a sentença do juízo de primeiro grau da comarca de Quixadá, né, e o órgão recorrente restou condenado, né, a uma pena de 9 anos, 7 meses, 15 dias, em regime inicialmente fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. As teses, ora aventadas, né, pela defesa, Excelência, em sede preliminar, né, seria a incompetência absoluta do juízo da primeira vara criminal da comarca de Quixadá. Em outra oportunidade, também nesta colenda Câmara Criminal, esse nobre causídico também trouxe essa tese de que o juízo não era competente para julgar a demanda. E muito brilhante o eminente desembargador, doutor Benedito, desembargador Benedito Helder Biapina, no seu brilhante voto, permita-me aqui fazer uma breve, que muito classificou, muito explicou, né, a tese fixada pelo STJ, né, no embargo de divergência, no agravo, no recurso especial, 2.099.532 do Rio de Janeiro. Abre aspas, o voto do eminente relator. Um trecho. Diz assim: não obstante, na esteira da tese fixada pelo STJ e na modulação dos efeitos realizada, tem-se também que nas comarcas que não houver as varas especializadas referidas no artigo 23 da Lei 13.431 de 2017, compete ao juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher o julgamento da ação penal instaurada para apurar a prática de estupro de vulnerável
perpetrada no ambiente familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, e cuja distribuição do feito tenha ocorrido após o dia 30 de 11 de 2022. Caso a distribuição tenha ocorrido antes desta data, a competência será do juízo para o qual o feito tenha sido originalmente distribuído. Fecha aspas. Excelência, a própria segunda Câmara Criminal, como eu bem falei, do eminente relator, né, desembargador Benedito Helder, foi estabelecido que, naquela oportunidade, a competência se daria com a distribuição naquela data. Veja, no caso dos autos, a distribuição ocorrida às folhas 43 já havia sido criada e instaurada a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, baseado no entendimento firmado tanto por STJ e por esta colenda Câmara Criminal, a defesa entende que o juízo de primeiro grau, o juízo da primeira vara criminal, é incompetente, e por essa razão, a incompetência absoluta. A segunda tese, Excelência, é emendatio libelli, né, fixada lá no artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que as provas dos autos não condiz, não se subsume com o crime previsto no artigo 217-A. Veja, a vítima relata para os pais e os professores na escola. Os pais foram ouvidos, termo de declaração, não prestam compromisso, têm até interesse na causa, e os depoentes, né, as testemunhas, nada afirmaram, nada corroboraram com as declarações da vítima. Consta nos autos relatos, que aqui, né, até evito de falar, né, o que as professoras falaram, mas afirma, Excelências, que consta nos autos que foram diferentes dos relatados pela vítima. Nesses crimes né, contra a dignidade sexual, ele é praticado, né, reiteradas vezes, já foi afirmado que é na clandestinidade. Porém, o depoimento da vítima ele tem que ser corroborado com outros meios de prova existentes no processo. Recentemente, a sexta turma do STJ, no agravo regimental, no agravo no recurso especial 2.675.376, ele fala, entre aspas, o depoimento da vítima deve estar em harmonia com outras provas do processo, sob pena de violação ao princípio do indulto pro réu. Veja, as testemunhas nada corroboraram nos presentes autos, Excelência, desembargador Sérgio Parente. Nenhuma vez corroborou com os depoimentos da vítima. Por essa razão, a defesa também entende que, se não for acolhida, né, a preliminar de incompetência absoluta, que seja aplicado a pena realmente que é o que ocorreu no crime. Responder simplesmente pelo que fez. E o que está provado dos autos. Que a defesa entende que é o 3, que é o 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente. Baseado na testemunha, porque não foi corroborado com o depoimento da vítima. E a outra tese, Excelência, que ficou, né, seria preliminarmente a revogação da prisão preventiva, tendo visto não dar o direito de repor liberdade, o réu é primário, bons antecedentes, residência, concurseiro até, na verdade, né, consta nos autos, né, várias provas feitas no Brasil, no Ceará, da segurança pública. Por essa razão, a defesa preliminarmente requer também a revogação e, no mérito, Excelência, o provimento, reconhecimento do provimento para absolver o réu por falta de provas. A ausência de prova contundentes para condenar
num crime grave desse. Há uma pena de 9 anos, 7 meses que dinheiro fechado. Então, por não ter essa prova da existência do crime, o que consta dos autos, depoimento de testemunha diferente do depoimento da vítima, a defesa requer a absolvição, o conhecimento e o provimento do recurso para a absolvição do orapelante G dos SL no crime a ele imputado. E caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, que seja desclassificado para o 218B do Código Penal. Essa é a manifestação. Excelência, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Cláudio. Com a palavra, doutora Roberta. Obrigada, Excelência. Excelentíssimos desembargadores, ementa, direito penal, apelação criminal, estupro de vulnerável, preliminares, incompetência, emendatio libelli, recorrer em liberdade, mérito, autoria e materialidade comprovados, palavra da vítima, validade, relatos testemunhais que corroboram a versão, pleito de desclassificação para o delito do artigo 218-A do Código Penal, não cabimento dos pleitos, condenação mantida, dosimetria ex officio, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Roberta. Com a palavra, eminente relator, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Oi, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Ouvi atentamente, bacana a sustentação, bacana é ótimo, né? Bacana, agora eu denunciei aqui a minha idade, né? Bacana, mas foi muito bom. Não, Vossa Excelência é novo. A sustentação do patrono. Recebo como elogio, Excelência, recebo como elogio. E eu só queria me manifestar sobre uma coisa que não tem nada a ver com o processo, mas há pouco eu tenho mania, e eu já expliquei isso outras vezes, é que tem umas câmeras que filmam a gente, e o pessoal do meu gabinete me chamou a atenção que apareceu aqui, eu batendo a foto da tela do computador. Não é nada de narcisismo, não é nada, é porque é a situação mais fácil de você ter um OCR. Aí tem uma luminosidade, eu subo mais para fugir da luminosidade da tela. Então, assim, é só esclarecendo que eu não estou tirando foto de ninguém, estou tirando foto minha, é do próprio acordo que eu estou lidando de alguma coisa assim, para fazer uma pesquisa, porque o gabinete fica interagindo comigo, e eu já tive que explicar isso aqui outra vez, e estou explicando de novo, porque o celular hoje, desse aplicativo de mensagem, é realmente uma necessidade. E a equipe da gente fica, eu tiro dúvida e tudo, justamente para ilustrar melhor os votos, e eu peço desculpa aí se alguém achou que eu estava batendo foto, mas é só para explicar, e eu não gosto de usar aquele aplicativo que você transfere para o computador. Eu acho assim, é melhor usar no meu celular mesmo, até uma questão de privacidade. É só uma explicação que eu julgo que fui admoestado pelo próprio gabinete quanto a essa situação. Eu peço aqui licença para ler aqui as razões de decidir. Há um esclarecimento, obviamente, no voto de cada circunstância, tá certo? Que eu não reconheço a questão da incompetência, né? Faço uma visitação do que tinha de portaria na época e tudo, e eu me comprometo a liberar o voto assim que terminar aqui. Então, razões de seguir: a preliminar de incompetência do juiz não prospera, a portaria número 960/2024 do TJCE, que instalou o juizado de violência doméstica de Quixadá, estabeleceu regras de transição, mantendo a competência do juiz de origem para o devido impulsionamento dos feitos pendentes de restituição, o recebimento da denúncia e a ação processual pelos juízes da primeira vara criminal ocorreram em conformidade com as normas vigentes à época. Além disso, não foi demonstrado prejuízo à defesa e o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, o que exigia a celeridade do ato. O pedido de absolvição por ausência de provas é rejeitado. A materialidade e a autoria delitiva foram solidamente comprovadas pela prova oral. O depoimento da vítima em juízo foi consistente, seguro e detalhado, sendo corroborado pelos depoimentos dos pais e de 3 professores a quem a criança relatou os fatos de forma espontânea. Os crimes sexuais, a palavra da vítima, que geralmente são praticados
na clandestinidade adquire especial valor probatório. A ausência de artigos físicos no auto pericial não enfraquece o conjunto probatório, visto que os atos libidinosos podem não deixar marcas. A desclassificação do crime é inviável à conduta do réu, que envolveu contato físico, puxar a mão da vítima para tocar em seu órgão genital e mostrar o pênis, enquadra-se perfeitamente no tipo penal de estupro vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, que abrange qualquer ato libidinoso com a menor de 14 anos. As desclassificações para o crime do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aliciar por meio de comunicação, e do artigo 218-A do Código Penal, presença de ato libidinoso sem contato físico, são inadequadas, pois a conduta do réu não se limitou a exibir vídeos ou constranger a criança à distância, mas sim praticou ato libidinoso com contato físico. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, no modus operandi do réu, que abusou da confiança dos pais da vítima, e na pena fixada superior a 8 anos, o que justifica a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. A dosimetria da pena revista de ofício não merece reparos. O juízo a qual valorou negativamente a culpabilidade, abuso da confiança como motorista de transporte escolar, as circunstâncias do crime, aproveitamento da vulnerabilidade e ameaça da vítima e as consequências do crime, severos traumas psicológicos na criança. Então, recurso conhecido e desprovido, presidente. É assim que manifesto, devolvo a palavra. Obrigado, Mardoel. Sérgio, desculpa. Um voto a desembargadora Ilna. Acompanho o voto do relator integralmente. Eu também acompanho o lustro do voto do eminente relator e, por essa razão, proclamo o resultado. A trinca julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para negar-lhe o provimento, de conformidade com o voto do insigne relator. Julgamento finalizado. Doutor Luiz Cláudio, parabéns mais uma vez pela sustentação oral. Sempre uma grata satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara Criminal do TJ. Obrigado, excelência. Obrigado a todos. Abraço. Tudo de bom. 14º julgado. 15º também. Vamos ao item 16. Pregou para julgamento a apelação crime 020-2407-17-2023, 806-03-02, número 28 da pauta 40. Relatoria também do desembargador Sérgio Parente. Só deu hoje desembargador Sérgio, desembargador Ilna, desembargadora Ilna, foi desembargador. Que assim permaneça, né? Apelante Pedro Éder Ferreira de Moraes, advogados, os doutores Jefferson Lima de Matos. Seja bem-vindo, doutor Jefferson, eu já visualizo Vossa Excelência aqui. E a doutora Alane Nayara Fernandes Martins. Consulta o doutor Jefferson e aí a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim, excelência. Doutor Jefferson, dispensa? Sim, excelência. Nós não estamos ouvindo, Vossa Excelência. Conseguem me ouvir? Muito baixo. Só um minuto aqui, doutor Jefferson. Fale mais aí, fale. Conseguem me ouvir? Agora sim, agora sim. Pronto. Conseguem? Dispensa, excelência. Tá, perfeito. Então, doutor Jefferson, eu concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Registro aqui que é um prazer novamente estar aqui perante essa egrégia Câmara Criminal para novamente sustentar aqui razões nessa oportunidade de recurso de apelação. Cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa segunda Câmara e também componente da trinca julgadora, excelentíssimo Francisco Eduardo Torquato Costa Fava. Cumprimento ilustríssima Maria Ilna Lima de Castro e cumprimento também, ora relator dessa apelação, o ilustríssimo desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Em nome da trinca julgadora, cumprimento aos demais desembargadores aqui presentes. Cumprimento, de igual forma, a representante da Procuradoria, o membro da Defensoria, os servidores da Justiça e os demais colegas que se fazem aqui presentes. Excelências, as razões de julgamento dessa apelação, se verifica dessa sentença que o ora constituído destes causídicos foi condenado em primeiro grau pelos crimes de usura
e extorsão. A defesa passa a fazer algumas ponderações de maneira separada, inicialmente acerca da questão do crime de usura. Excelências, não se restou demonstrado, ao sentir nesta defesa, nos autos, e por isso entende-se que merece reparo à sentença de primeiro grau, não se restou configurado ao crime de usura, como é que eu posso aqui trazer a Vossas Excelências, não se restou configurado violação ao bem jurídico. O bem jurídico do crime de usura é a tutela da economia da coletividade. E nos autos, o que se verifica é a parte que se apresenta como vítima, que alega ter contraído um empréstimo com o ora recorrente e não se retrata maiores comprovações acerca de habitualidade de outros empréstimos, de condutas reiteradas, de modo a ferir a tutela da economia da coletividade, assim como requer a configuração do crime de usura. A sentença de primeiro piso, ela se apoia ao fato de que a hora vítima deste processo ter aduzido que ficou sabendo que o recorrente supostamente faria empréstimos com uma amiga, que também teria solicitado tal situação a esse recorrente. Contudo, Excelências, não se verifica nesses autos qualquer elemento que se comprove que houve outro tipo de empréstimo, outra conduta similar, ou condutas similares praticadas por este recorrente, que levasse a crer que aquela situação se faria uma prática habitual e de maneira contínua. A defesa entende que não está configurado essa situação, não está configurado a lesão ao bem aqui ora tutelado pelo crime de usura, tendo em vista que se refere-se apenas que teria a suposta vítima aqui dos fatos, dito que conheceria o recorrente através de uma amiga. Sequer essa amiga foi indicada o seu nome, sequer essa amiga foi chamada a depor em sede policial ou instrução criminal, apenas se fazendo a menção sem qualquer outro elemento que indique para a prática de conduta reiterada que assim se configure a lesão ao bem jurídico tutelado do crime de usura. O recorrente, em seu interrogatório, foi claro ao dispor que não faz dessa prática comércio, habitualidade ou práticas reiteradas. Ele externou de maneira coerente e coesa que o fato se deu de maneira entre as partes, não houve qualquer outra situação com outras pessoas e que se deu em razão de conhecer a vítima e de que a vítima o solicitou desse empréstimo e este, tendo na sua versão, que está posta nos autos, sido solicitado por a mesma que, ao esta vender um imóvel, o pagaria, formalizou essa contratação de empréstimo conforme as provas acostadas. Porém, não há a lesão à coletividade da economia. É aquilo que se questiona a Vossas Excelências. O bem jurídico tutelado do crime de usura é a coletividade. Aqui não está demonstrada essa situação. E mais, quanto à questão do crime de usura, nos autos não se há qualquer disposição de juros para saber qual era os juros efetivamente cobrado, de que forma essa situação era cobrada, né? Ou que se houve outros empréstimos. O que se há é, a vítima ela relata a situação, ela admite que teria contraído dois empréstimos, um no valor de R$7.000 e outro no valor de R$6.000, fatos confirmados pelo próprio recorrente em seu interrogatório, porém este diz, olha, fiz esses empréstimos por razão de conhecer a hora aqui que figura como vítima dessa situação, não estipulei nenhum juro, não faço dessa prática
meio de vida e, após atrasos, foi-se chegado a um acordo. O que a acusação narra em sua versão e que é sustentada pela decisão que proferiu o decreto condenatório em favor deste, é que, em tese, este teria atribuído valores a maior e aí estaria configurado o crime de usura. Porém, se verifica que a parte própria que figura como vítima, ela reconhece que pegou esses empréstimos e que passou-se um certo tempo até que houvesse o pagamento. E o pagamento foi entrado em um acordo entre as partes, que não foi pagamento em pecúnia, e o acordo foi formalizado para que fosse repassado bens concomitantemente ali em valores similares aos valores emprestados. Ou seja, não se há uma comprovação de que os valores ora repassados foram recebidos com juros absurdos, como supõe aqui a sentença que decretou essa condenação. Isso é evidente, eu nem se faz de especial relevância ressaltar que as provas para que se embase um decreto condenatório, elas devem ser claras e robustas. Aqui não se há qualquer situação que se diga que houve uma aplicação de margem de juros exorbitantes. O ponto entre as partes é que o quê? A parte, ora vítima, alega que após esse acordo entre ambas as partes, teria o recorrente dito que ainda restaria um valor de R$8.000, que em tese a acusação alega que esta situação seria uma cobrança de juros exorbitantes, porém, o recorrente, em seu interrogatório, aduz de maneira concreta: olha, essa situação não é juro. Quando fizemos esse acordo, houve uma nova contração de valores, ela me pediu emprestado, eu achei por bem emprestar novamente. Eu a conhecia, ela informou que assim que vendesse o imóvel, quitaria, e a gente fez. Inclusive, há registro nos autos de que há 16 notas promissórias no valor de R$500, que totalizam. Na verdade, as notas promissórias não é 16, agora me falhou aqui, mas há as notas promissórias no valor de R$500 que totalizam justamente o valor à hora contratado, de R$8.000. Não há em nenhum local desses autos qualquer situação que demonstre que houve juros exorbitantes. E mais, a sentença de primeiro grau, ela relata que ela condena pela prática do crime de usura, e ela vai mais adiante. Ela diz que houve condutas reiteradas, que a sentença, as folhas 129, ela admite que não consegue precisar a data e nem consegue delimitar atos. Ela admite isso. Porém, ela diz, lá na dosimetria da pena, que vai exasperar a continuidade delitiva na sua fração máxima de 2/3, em razão do crime de usura ter ocorrido 7 vezes. Não há em nenhum local dos autos onde se consiga comprovadamente localizar que houve 7 atos dessa situação. A própria vítima, ela é clara ao dizer que contraiu 2 vezes empréstimos, e há essa terceira situação de empréstimos divergente, onde a vítima aponta dizendo que seria juros decorrentes desses 2 empréstimos, e a parte recorrente diz que seria um novo empréstimo. No caso, a gente consegue contabilizar 3 atos, Excelência. A sentença ela diz 7 atos. É uma situação que eu procurei de todas as maneiras nos autos, mas eu não consigo encontrar. Ela exaspera o crime em continuidade delitiva na razão de 2/3, dizendo que a fração máxima é aplicada em razão da conduta ter sido praticada possivelmente 7 vezes. Mesmo admitindo, em trecho da sentença, as folhas 129, que a sentença não consegue determinar ou sequer consegue precisar datas das ocorrências. Excelências, passado-se essa situação, a defesa se manifesta acerca do crime de extorsão. Este recorrente ele foi condenado pelo crime de extorsão em razão de o juízo do primeiro grau ter entendido que a ação de cobrança desse recorrente
se enquadraria no tipo penal do artigo 158, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida. Primeiro, a defesa questiona o fato de violência ou grave ameaça. Violência é nítido que não se há. Nesses autos, em local nenhum é possível se verificar qualquer ato de violência. Segundo que a sentença se ampara dizendo que o crime está configurado em razão de grave ameaça, dizendo que o recorrente teria dito que as coisas ficariam ruins. Excelências, há uma análise fora do judiciário, duas pessoas, em que ambas, uma empresta uma quantia de valor à outra. Essa pessoa está cobrando reaver esses valores. E a pessoa diz, olha, me pague, senão as coisas vão ficar ruins. Ao sentir dessa defesa, tal situação, tal afirmação não pode ser unicamente explorada como uma grave ameaça, já visto que a pessoa pode estar simplesmente se reunindo dizendo assim, olha, se você não me pagar, vai ficar ruim, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso dessa quantia, eu preciso que me paguem, que me retornem essa situação, porque vai ficar ruim. Vai ficar ruim a minha situação financeira. Vai ficar ruim porque eu tenho outros compromissos. A gente não pode admitir que uma situação como essa se revesta de que seria uma grave ameaça perpetrada contra a vítima. A vítima, ela relata que teria tais fatos, o recorrente teria ido ao local de trabalho dela, ao hospital, outros locais, e são locais que, em tese, são públicos, ou seja, haveriam outras pessoas a ver um fato se realmente tivesse havido a prática de uma grave ameaça. Até porque, para você ameaçar alguém, você deve se exaltar, você deve externar essa situação em um local público, como a própria vítima disse que houve esse contato, seria visível de se constatar tal situação e seria fácil de se comprovar nos autos, mediante o motivo de outras testemunhas. A defesa aqui não está a negar que a palavra da vítima tem especial relevância. Porém, somente a palavra da vítima não pode servir como fundamento para um decreto condenatório, uma decisão que condena outrem, sem uma confirmação desses fatos que estão sendo alegados. É importante que se tenha a palavra da vítima, mas é também muito importante que se tenha uma confirmação. Há fatos, há locais que realmente não se podem ter essa confirmação. Porém, nesse caso em específico, não se verifica essa impossibilidade. E aqui, Excelência, finalizando a sustentação acerca dessa apelação, a defesa também se manifesta de igual forma. A sentença de piso se remete que houve 7 atos de extorsão, mesmo reconhecendo na sentença que não se consegue precisar datas de que esses atos ocorreram e nem há como se delimitar tais fatos. Se ocorreram 7 atos mediante grave ameaça, devemos ter 7 posições de que, olha, a ameaça 1 é essa, a 2 é essa, a 3 é essa, e assim sucessivamente. Nos autos não se verifica. E essa situação foi utilizada para que se exaspere a pena dele em seu patamar máximo. A defesa, finalizando aqui, pede a Vossa Excelência que, em caso de manutenção da decisão, que seja revista essa exasperação da pena, haja vista que não se pode precisar as práticas, ora, tratadas na sentença, Excelência. Obrigado, doutor Jefferson. Você dá a palavra à doutora Roberta para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores. Apelação criminal, extorsão e usura. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, descabimento, materialidade e autoria comprovadas, palavra da vítima, relevante o valor probatório, coerência com as demais provas coligadas, não aplicação da continuidade delitiva, inviável. Vítima sofreu extorsão e cobranças de juros abusivos 7 vezes durante os anos de 2021
a 2023, diminuição da fração da continuidade delitiva, impossibilidade, conforme súmula 659 do STJ, conhecimento e improvimento do apelo. Grato, doutora Roberta. Com a palavra, eminente relator, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente. Parabenizo tanto a doutora Roberta como o patrono e peço licença aqui para ler as razões de seguir e faço tudo adiantado, já são 18h55. Razões de decidir. A materialidade e a autoria dos crimes de extorsão e usura estão amplamente comprovadas. A condenação se baseou em um robusto conjunto probatório, incluindo depoimento detalhado e coerente da vítima, corroborado pela prova testemunhal, depoimento do marido da vítima e pelas provas documentais, como os prints de conversa por WhatsApp e o registro de múltiplas ligações. A prova oral e documental demonstra que o réu não apenas cobrou juros abusivos, agiotável, como também submeteu a vítima ao constrangimento contínuo, perseguindo-a e ameaçando-a para obter vantagem econômica indevida. A tese de atipicidade da conduta do crime de extorsão por ausência de grave ameaça não se sustenta. O crime de extorsão é de natureza formal, consumando-se com a mera coação moral. No presente caso, a grave ameaça foi demonstrada de forma cabal pela coação psicológica e moral exercida pelo réu, que se manifestou no tom ameaçador na perseguição da vítima em seu local de trabalho e na insistência das cobranças, levando-a a entregar bens de grande valor para evitar maiores prejuízos e riscos. A aplicação da continuidade delitiva e a fixação da fração de aumento da pena em 2/3 são plenamente justificadas. As provas dos autos, especialmente os depoimentos e as mensagens, indicam que os crimes de extorsão e usura não foram fatos isolados, mas sim uma sequência de condutas reiteradas, praticadas em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. O elevado número de crimes cometidos justifica a aplicação da fração máxima em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na súmula 659. Recurso conhecido e desprovido. Presidente, é assim que eu me manifesto. Grato, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho o voto do Relator. Perfeito, desembargadora Ilna. Eu que pesa aí os esforços do doutor Jefferson Lima, mas o voto do eminente relator está bem circunstanciado, demonstrando as práticas das infrações penais, razão pela qual eu me acosto integralmente à prática. E proclamo o resultado. A trinca julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para negar o provimento de conformidade com o voto do insigne relator. Doutor Jefferson, mais uma vez, parabéns aí pela sustentação. Presidente, o próximo eu não faço parte da composição. Pois não. Eu peço licença só para me ausentar da sala virtual, vou continuar aqui. Tá, perfeito, tá? 17 foi julgado, 18 também. Vamos ao último da pauta. Foi sorteada a doutora Maria de Socorro Carvalho, né, doutora Maria? Boa noite. Seja bem-vinda. Pregou para o julgamento a apelação crime 0050-461-74-2028, 060149, número 73 da pauta 40, relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Apelante JMR, advogada da doutora Maria de Socorro Carvalho Alves de Araújo. Eu consulto a doutora Maria Carvalho e a doutora Roberta se dispensa a leitura do relatório. Sim. Sim, Excelência. Pois não. Então, doutora Maria, com a palavra Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, Maria Ilna de Castro, Egrégia Câmara, ilustre procuradora, nobres colegas. Compareço a essa tribuna para sustentar o recurso interposto por JMR, condenado pelo crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, sob a alegação de ter descumprido a medida protetiva.
com o máximo respeito à sentença, o que se tem aqui é uma situação evidente de ausência de dolo e de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado. Excelências, cumpre primeiramente destacar que a medida protetiva inicial ela foi deferida em sede de liminar, que é da sua natureza, não em razão de qualquer episódio de violência física ou psicológica, mas sim em um contexto de separação conjugal, permeado por ânimos exaltados e emoções afloradas, situação típica de dissoluções familiares, em que o conflito é muito mais emocional do que propriamente jurídico-penal. Pois bem, o apelante adentrou o terreno da residência de sua ex-companheira apenas para retirar uma caixa d'água de sua propriedade, que no dia anterior, senhora Betânia havia retirado do terreno do apelante. Não houve violência, ameaça, contato ou qualquer intenção de se aproximar da vítima. A própria ofendida declarou em juízo: eu não cheguei nem a falar com ele, né? Abre aspas, eu não cheguei nem a falar com ele. Ele saiu, não falou comigo e nem entrou em contato comigo. Fecha aspas. Portanto, excelências, não há controvérsia fática. O apelante não teve contato com a vítima e não agiu com dolo de descumprir a medida judicial. O tipo penal do artigo 29A da Lei Maria da Penha exige o dolo específico, ou seja, a vontade consciente de descumprir uma decisão judicial de afastamento. Não se pune a mera violação formal, desprovida de intenção e de lesividade relevante. O direito penal, como última ratio, ele deve ser reservado apenas a condutas que causem efetiva lesão ao perigo leal, a bens jurídicos de relevância. No caso concreto, não houve dano, ameaça, nem contato. Isto é, o bem protegido pela norma não foi atingido ou sequer teve dolo de atingir. O apelante não buscava afrontar o judiciário, não buscava se aproximar da ofendida, apenas retirar o bem de sua propriedade. A conduta, ainda que formalmente típica, é materialmente relevante, sem lesividade, sem periculosidade, sem reprovação social. Por isso, requer-se a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade material e de dolo. Excelências, na hipótese de não ser acolhida a tese absolutória, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Isso porque o apelante agiu movido por pretensão legítima, que é reaver um bem que era seu, sem violência, sem dolo de desobedecer. Portanto, se houve algum excesso, este se insere no campo do exercício arbitrário das próprias razões e não no crime de descumprimento de medida protetiva. O que se pede aqui, excelências, é proporcionalidade e justiça. Não se pode condenar quem não ofendeu, não ameaçou, não descumpriu intencionalmente. A conduta do apelante não foi criminosa, é no máximo um ato impensado de quem buscou de forma pacífica reaver o que é seu. Diante do exposto, requer-se o provimento integral da apelação para absolver o apelante, com base no 386 do Código de Processo Penal, pela tipicidade material e ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e, ao final, a dispensa do pagamento das custas processuais diante da sua hipossuficiência. Por isso, confia essa defesa que esse egrégio tribunal reconhecerá a ausência de dolo e a atipicidade material do fato, reformando a sentença e absolvendo o apelante. E, no caso de alguma dúvida para julgar melhor, que peça vista para entender alguns pontos que esta defesa trouxe no julgamento. E eu friso sempre, Excelência, que nós
enquanto atores da justiça, nós podemos até divergir na aplicação do direito, mas nunca aos fatos. Então, por essa razão, eu agradeço a todos e a todas a atenção. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Carvalho, parabéns pela sustentação oral. Eu concedo a palavra à doutora Roberta para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência, excelentíssimos desembargadores. Ementa. Apelação criminal, Lei Maria da Penha, descumprimento de medida protetiva, artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, pleito absolutório por ausência de dolo, improcedência, autoridade e materialidade comprovadas, decisão concessiva, intimação, palavra da vítima, testemunhos e confissão, crimes de natureza formal, desclassificação para o artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, inviabilidade, custas processuais, condenação mantida com possibilidade de suspensão da exigibilidade na execução, recurso conhecido e desprovido, manutenção da sentença. Obrigado, doutora Roberta. Com a palavra, eminente relator, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Peço licença para proceder à leitura da ementa, uma vez que o inteiro teor do voto será disponibilizado no final da sessão. Já é tarde. Direito penal, apelação criminal. Recurso da defesa. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Autoria e materialidade comprovadas. Irrelevância da razão do descumprimento, réu que tinha ciência das medidas protetivas e entrou na casa da vítima. Dolo evidenciado, crime formal, pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e inviabilidade. Custas processuais, condenação mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Ilma. Enquanto a doutora Maria promovia a sustentação, eu revisitava aqui o voto na eminente relatora, a me sentir também sem nenhum reparo, a razão pela qual eu me acosto integralmente a ele. Como voto o desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho o voto da eminente relatora. Graças, desembargador Helder, proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar de provimento, de conformidade com o voto da insigne relatora. Julgamento finalizado. Mais uma vez, doutora Maria Carvalho, parabéns aí pela sustentação oral bem articulada. Bem, pois não. Boa noite a todos. Boa noite. Com esse julgamento, nós encerramos a pauta. Julgamos hoje 190 processos e a Ana Amélia que me traz aqui o resultado do mês, 625 julgamentos no mês pela segunda. Parabéns a todas as assessorias, aos servidoras e servidores da Secretaria que viabilizaram esse expressivo quantitativo. Eu consulto os eminentes colegas, bem como o Ministério Público da Defensoria, se há algum registro a ser feito. Eu só aqui já tinha feito isso na sessão criminal de segunda. Eu quero só reiterar aqui, primeiramente, os agradecimentos ao desembargador Sérgio, à desembargadora Ilna, ao desembargador Helder, pelo apoio na apelação da ENASP, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública. A partir do dia 3, no mês de novembro, nós daremos início ao mês nacional do júri,
que é uma ação nacional capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça, e aqui no estado de Ceará estão agendados 444 julgamentos, 179 na capital e 365 no interior. E somente foi possível graças ao apoio das relatorias em destravar os julgamentos dos recursos no sentido estrito, as apelações, os pedidos de desaforamento. Então, aqui quero, mais uma vez, reiterar os meus sinceros agradecimentos a vossas excelências e convidá-los para a solenidade de posse, não, abertura dos trabalhos, é o tempo já, né? Que se dará às 8 horas da próxima segunda-feira no Fórum Cláudio Bevilacqua. Então, fica aqui mais uma vez o convite a todos os relatores e membros, e aí também um convite extensivo tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria Pública, porque é uma ação articulada também com o Ministério Público e Defensoria Pública. Nós realizamos várias reuniões, o sistema de justiça unido em prol dessa relevante ação na sociedade, certo? Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. 19h07. Boa noite a todos.